pesquisa realizada pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro revela que a pandemia do novo coronavírus está provocando problemas como ansiedade e insônia na população. A pesquisa realizada entre março e abril deste ano mostra que os brasileiros estão dormindo muito menos com medo da doença que assola o Brasil e o mundo. Sobre este assunto, eu conversei com a neurologista Cristiane Bahia, que é chefe do setor de sono da UERJ. O Hospital Pedro Ernesto, onde a senhora dá consulta, as consultas estão interrompidas por conta até da pandemia. Mas a senhora vem recebendo procura, e-mail, WhatsApp, ligação de pessoas, de pacientes seus reclamando disso? Sim, o WhatsApp não para de tocar com pacientes e até amigos mesmo, se queixando de piora importante na qualidade do sono, relacionado a vários fatores. Primeiro, assim, a gente tem, quem tem filho, né, pequeno, uma grande mudança foi os filhos não estarem mais na escola. Então, isso leva a uma mudança de rotina muito grande, das crianças ficarem em casa, ter aquela questão de não ter o horário adequado para atividade física, sair, gastar energia. Então, isso começa pelas crianças, né? Uma dificuldade de as crianças gastarem energia e estarem com sono na hora que estavam acostumadas a dormir. Isso já gera um estresse nos pais, né? A questão de como lidar com isso. Outra questão que é importante é a piora dos sintomas de ansiedade também pela tensão de contaminar, de se contaminar e de levar essa contaminação para alguém da família. Então, Que as sintomas, pessoas... Pode falar. que sintomas são esses da ansiedade? Como é que a pessoa pode detectar que está tendo uma crise de ansiedade ou uma piora se ela já tinha um quadro de ansiedade? Isso é importante você ter falado que nessa pandemia muitas pessoas que não tinham crises começaram a ter e pessoas que já tinham, estavam até tratadas com critérios de cura, voltaram a ter os sintomas. Isso até é um dado da pesquisa recente que foi divulgada pelo setor de psicologia da UERJ. E quais são os sintomas de uma crise de ansiedade grave? São aqueles... Uma ansiedade grave é aquela que tem, inclusive, sintomas físicos. Taquicardia, sudorese, a pessoa não consegue respirar, mas é uma falta de ar que não é verdadeira, porque a pessoa faz aquelas respirações curtinhas, né? Uma respiração rápida e curta. Então, a sensação é de falta de ar, mas se ela conseguir se acalmar, ela consegue respirar fundo, diferente da falta de ar por causa do coronavírus. Tremores intensos e uma sensação de bolo na garganta e cabeça oca, como se fosse desmaiar. Esses Pode dar são os também. sintomas. Eu li que pode dar também náuseas, vômitos e diarreia. Isso procede? Sintomas muito agudos, assim, como se fosse aquela crise de ansiedade, você tem uma descarga de adrenalina e isso pode acontecer, mas é menos comum. Mas pode acontecer de você ter uma descarga de adrenalina e você ter outros sintomas como náusea, vômito, diarreia. Mas os mais comuns são esses que eu falei: tremores, taquicardia, suor, sensação de bolo na garganta e falta de ar. Então, esses são sintomas físicos, que a gente chama até de somatização. É quando o sofrimento psíquico ele passa para o corpo, que né, é o critério da somatização. Antes de somatizar, existem alguns também sintomas de que você está ansioso. É quando você fica antecipando muito, tendo aquele pensamento recorrente sobre a mesma coisa, antecipando situações negativas. Por exemplo, se eu estou com medo de me contaminar, então toda hora eu fico pensando que isso vai acontecer e como é que vai ser se isso acontecer, o que eu vou fazer, que eu vou passar mal. Então, é acompanhado de um negativismo também.
Outro sintoma de estresse agudo são pesadelos recorrentes, né? Então, a pessoa fica pensando tanto nisso que, às vezes, mesmo durante o sono, ela sonha com isso e, às vezes, isso interrompe o sono. Então, se você está pensando excessivamente, né, no coronavírus, na pandemia, e isso está tomando quase todo o seu tempo, você não consegue desligar desse assunto, você já pode estar entrando num processo aí de ansiedade. E isso pode se agravar e realmente levar aos sintomas físicos e até uma crise mesmo de pânico, de maior gravidade. E como se trata isso? Bom, primeira coisa é procurar identificar e procurar ajuda. Ajuda tanto de um médico quanto, muitas vezes, o psicólogo também. Ele, às vezes, só mesmo a ajuda do psicólogo a pessoa já consegue racionalizar esse medo e consegue sair dessa situação sem medicação. Mas quando precisa de medicação, aí é importante a orientação médica, seja do psiquiatra, idealmente, mas outros profissionais já acostumados a lidar com isso, né? Nós, da medicina do sono, a gente acaba vendo muitos casos em que insônia, ansiedade e depressão se misturam, então a gente vê isso bastante, neurologistas podem ajudar. Mas, idealmente, um psiquiatra poderia estar ajudando a combater esses sintomas. E entrando com medicações ansiolíticas e alguns antidepressivos que também têm efeito no controle da ansiedade, junto com o acompanhamento psicológico. A insônia é um componente, é uma consequência direta da ansiedade? A insônia, ela é multifatorial. Ela pode ser, sim, consequência de uma ansiedade, mas também a depressão pode causar insônia, a má higiene do sono, que são hábitos ruins que pioram o sono, que nessa pandemia estão assim no top 10 do ranking de piora do sono, que é o uso excessivo de aparelho celular, tablet, computadores, o sedentarismo, que é outra coisa que faz parte, a gente precisa combater, né, para melhorar o sono, a rotina regular de sono, dormir e acordar sempre no mesmo horário. Então, quer dizer, todos esses hábitos saudáveis ao sono estão praticamente perdidos durante essa pandemia. Então, você precisa identificar quais são esses, né, o que está interferindo no sono, além se é mais uma ansiedade, é mais a depressão, é tudo junto, associado aos hábitos. É muita coisa, Chapô, para interferir no sono nessa pandemia. A gente está privado de muita coisa. A gente não pode ir para a rua, a gente não pode se exercitar. Então, muita gente mora em apartamento, também é difícil pegar sol, que todos os médicos dizem que é super importante para a saúde. O que as pessoas podem fazer para tentar, sem. E muita gente, às vezes, não tem nem acesso a médico, porque não tem plano de saúde, porque o médico não está dando consulta, porque não tem acesso à telemedicina. Como é que as pessoas podem, de alguma maneira, em casa, de uma forma, digamos assim, natural, se prevenir disso ou tentar combater a insônia e até a ansiedade? Então, é importante estabelecer uma rotina, ao acordar, já abrir as janelas para entrar a luz solar, se não for um lugar muito iluminado, que se acenda mesmo as luzes artificiais e que você comece ali o seu dia, tendo horário para atividade física, que hoje em dia você pode fazer mesmo dentro de casa, com materiais que existem dentro de casa, uma vassoura, um saco de feijão, e ter horários para se alimentar. A alimentação também tem que ter cuidado para uma alimentação saudável. A gente sabe que alimentos ricos em carboidratos simples, né, com muito açúcar, eles reduzem o sono, principalmente na hora de dormir. Se você comer uma refeição muito calórica, você pode ter comprometimento do seu sono. E à noite, quando começa a escurecer, você também faz esse movimento de apagar as luzes de casa, deixar só uma meia luz, já diminuir também o ruído, o barulho e ter um horário para desligar o celular, porque hoje em dia em home office o trabalho invadiu a casa das pessoas e você não tem mais horário, né, de que horas começa e que horas termina o trabalho. Então, você tem que definir esse horário e realmente não mexer mais no celular para ver
determinados assuntos de trabalho a partir de um determinado momento. Isso é sanidade mental e o ser humano precisa disso para se manter sadio e poder enfrentar aí essa pandemia que ainda esse isolamento vai perdurar aí mais um pouco. A senhora acabou de falar que existem alimentos como os carboidratos que são ruins para o sono. Quais são os alimentos que são bons, que induzem o sono? Então, Chapo, tem algumas substâncias que classicamente ajudam a dormir, são relaxantes. Então, chás à base de camomila, melissa, passiflora, né, que é a maracujina, são alimentos que ajudam a digestão e tem esse efeito relaxante. Eu sempre procuro também incentivar meus pacientes que tem um horário entre a janta e até o horário de dormir, que fica muito tempo sem comer nada e eles sentem fome. Assim, então, se nesse horário você tem necessidade de comer alguma coisa, então tome um chazinho com torrada e chás dessas substâncias que classicamente a gente sabe que melhoram e têm um efeito relaxante. Mas a torrada é carboidrato. A torrada é carboidrato, mas se for numa quantidade pequena, é melhor do que, por exemplo, um chocolate, que além de carboidrato é muito gorduroso. Então, e tem uma quantidade de açúcar muito maior. Então, é questão também da quantidade, mas pode ser uma tapioca, algo leve, né, para sugestão. Mas o que eu estou falando é doces, biscoitos recheados, coisas que têm muito açúcar e muita gordura também. Então, o açúcar não faz bem para o sono. O açúcar pode ajudar a piorar a insônia. Pode. O açúcar tem um efeito estimulante, né? Assim como a cafeína. Então, deve ter cuidado com essas substâncias próxima à hora de dormir. Meditar é bom contra a insônia? É ótimo. Quem consegue meditar, tem vários estudos mostrando o efeito positivo da meditação na insônia, no relaxamento. A questão é que, se você estiver ansioso, às vezes você tem dificuldade de meditar. Então, você tem que usar muitas vezes técnicas de relaxamento antes de começar a meditação. Mas é uma prática que não tem nenhuma contraindicação e tem muito benefício, sim, para o sono. A senhora indicaria uma técnica de relaxamento rápida e fácil de se fazer? Tem uma técnica que eu gosto muito, que é a contração mantida com relaxamento posterior. O que consiste? Você vai fecha os olhos e vai imaginando cada parte do corpo e vai fazendo uma contração mantida. Por exemplo, o braço. Aí você estica o braço e mantém por 10 segundos ele contraído. E depois você relaxa esse membro. Depois o outro, depois uma perna e a outra perna. Só que aí você, a partir de uma tensão mantida e depois de um relaxamento, você consegue dizer para o seu corpo que é o momento de relaxar. Então, você provoca uma tensão para depois vir o relaxamento completo. E depois que você vai fazendo isso, segmento a segmento, você consegue estar mais relaxado. Mas tem técnicas que envolvem respiração, tem técnicas que envolvem pensamentos de relaxamento, de você se imaginar num local bonito, paradisíaco, com pessoas que você gosta. Isso também vai ajudar. Às vezes, uma música calma de fundo também ajuda. Isso é muito individual. Cada um vai buscar mesmo o que relaxa. Mas, para mim, depois de um banho quente, deitar na cama e fazer esse relaxamento progressivo, para mim funciona bastante. Muito obrigado pela sua participação mais uma vez. Estamos aqui abertos, né? Esperamos poder contar sempre com a sua participação, que é sempre muito esclarecedora.